Oi, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Aula de módulo 2, Educação de Jovens e Adultos, Língua Portuguesa. Ingrid está fazendo os sinais em Libras para a gente na aula de hoje. Eu sou a professora Janaína Cabral e estamos conversando desde o módulo 1 sobre árvores, as nossas árvores. Claro, eu trouxe um sonzinho para a gente, né? A gente vai fazer um sonzinho, vai cantar um pouquinho como a gente gosta de fazer. E presta atenção nessa letra aqui bonito. É um poema, uma linda obra de Gilberto Gil, uma das tantas que ele fez, né? Uma das muitas de todas que ele fez. Eu trouxe só um trechinho, uma parte da música Refazenda de Gilberto Gil. A gente vai cantar. Eu quero que você cante comigo, se você souber. Se não souber, conhece essa música. Agora, eu imagino que você já sabe, principalmente vocês da EJA, já deve ter ouvido em algum lugar essa canção. É lindíssima. Vamos lá? A gente vai arranhar por aqui um sonzinho. Vamos? Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me meter, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto cedo, cedo, antes que janeiro doce manga venha a ser também. Refazendo tudo. E aí continua. Foi só um trechinho. Notaram as imagens? Notaram a personagem principal da canção, do poema? Quem é? O abacateiro, isso mesmo, abacateiro. Acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Ele está falando com um abacateiro, gente. Ele está conversando com um abacateiro. Ele poetizou a espera do fruto. Que coisa mais linda. Presta atenção. Ele está falando com o abacateiro. Olha aí, abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Então, ele já está pensando nas mangas de janeiro. Ele poetizou a espera do fruto, ele poetizou uma árvore, ele poetizou o abacate. Pois é, as árvores frutíferas têm uma coisa muito especial, não é? Eu acho que todo mundo tem uma história com uma árvore, uma ou mais árvores, não é? É como a gente estava conversando no módulo 1, é um elemento sócio-histórico de cada um de nós. Todo mundo tem alguma história para dizer de uma árvore. Se não tem, deveria ter. Pesquisa nesse arquivo da sua mente. Não tem nenhuma história com árvore onde você brincou perto, ao redor, não tem nenhuma árvore que você subiu para pegar uma fruta. Eu acho difícil, acho que todo mundo tem alguma história com alguma árvore de algum modo. Por quê? Esses sabores que as árvores frutíferas nos dão, e principalmente a gente daqui da região Nordeste, tem um monte de opções. Olha só, as árvores frutíferas são aquelas plantas que geram frutos, geralmente consumidos pelos homens ou pelos animais. Todas as árvores que produzem flores, consequentemente, também produzem frutos. Sabiam disso?
Pois é, só que nem todo fruto pode ser consumido pelos seres humanos. Uma boa estratégia de saber os frutos consumíveis são aqueles em que os frutos são consumidos pelos pássaros. Se um animal come e está tudo bem, então o ser humano pode comer também e está tudo bem. Não se garante que aquele sabor seja docinho, como a doce manga que Gilberto Gil poetizou. Não é? O abacateiro que a gente está esperando dar o fruto. Não significa, mas é um bom indicativo. Se os pássaros bicaram, se os pássaros comeram, o ser humano pode comer também. Toda planta, toda árvore que está lá florida, aguarda que vem fruto por aí. É muito maravilhoso, né? É pensar nisso, pensar na natureza. Eu sou uma apaixonada e eu tenho um monte de árvores na minha vida, um monte de histórias afetivas com árvores. A gente vai tirar um dia só para conversar disso. Me diz aí, Eja, por que uma árvore, quando a gente vê uma árvore, a gente chama de um pé de alguma coisa? Ele ganha esse nome. Por que uma árvore é um pé de algo? Por exemplo, se dá manga, é um pé de manga. Se dá carambola, é um pé de carambola. Por que a gente chama assim? Vocês pararam para pensar? Não é? A gente não diz assim, né? Ali perto daquele pé de jambo. Inclusive, por onde andam os pés de jambos, hein? Vocês têm visto por aí? Eu lembro que na minha infância tinha um monte de jambeiros que ficava o chão todo vermelhinho. Era muito lindo. Por onde andam os pés de jambo? Eu nunca mais vi pé de jambo. Nunca mais. Faz um tempão. Me digam aí. Se vocês tiverem, tirem foto e me mandem. Eu adoro essa coisa do registro histórico, das histórias que a gente traz na nossa vida. Mas por que é um pé mesmo? Quem sabe? Vocês sabem dizer por quê? Vamos aprender? Olha só, a gente diz que é um pé, tem um entendimento por trás disso, tá? Entendendo que o pé é a base, o que sustenta o tronco das árvores, era também conhecido como pedes, que significa pé na antiguidade, né? No grego, pedes, no latim. O pé sustenta os galhos, as folhas, flores e frutos. Então, essa expressão pé significa sustentação. Viram que na própria origem da palavra pedes, né, permanece. A gente chama ainda um pé de alguma coisa. Por quê? Porque está lá sustentando toda aquela estrutura viva. A árvore é um ser vivo, por isso que a gente chama pé. Vê, tem um trecho no poema, na canção, e a gente vai pensar também sobre isso. Quanto tempo leva para vir os frutos? A gente sabe que varia, né? De espécie para espécie, de árvore para árvore. Tem um tempo para o desenvolvimento da planta, do vegetal, para chegar às flores, para essas flores virarem frutos e que para esses frutos ficarem no ponto de colher, de retirar. Ele diz assim na canção: aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Não há o que fazer, gente, a gente tem que aguardar, a gente precisa aguardar o tempo da natureza. Aguardaremos, ele disse ao abacateiro, aguardaremos até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. É o tempo que a natureza vai e generosamente produz o fruto. Tem que esperar e varia. Vamos ver algumas dessas variações. Eu trouxe alguns para a gente aprender. Sabia que a acerola é uma das que produz mais rápido? A acerola costuma produzir em cerca de 8 meses depois do plantio. A gente já pode colher a acerola. Você tem aí na sua casa, né? No quintal, conhece alguém? É bem comum aqui. Eu acho que muita gente tem um pé de acerola em casa. Eu imagino que sim. É bem nossa, bem familiar, bem do nosso quintal. Sabia que a pitangueira também é uma que pode ser considerada de uma colheita rápida? Ocorre após o 3º ano do plantio, com algumas variações. A laranjeira leva um tempo considerável para dar frutos.
a média é de 24 meses após o plantio, certo? Ou seja, uns 2 anos a laranjeira ela está se desenvolvendo, vai florir e só então os frutos começam a aparecer e só depois de um tempo a gente pode colher e saborear os frutos. Acontece que tem algumas árvores que demoram muito tempo, são gerações. Eu trouxe para vocês essa ilustração, essa realidade em um outro país, a gente não vê por aqui não, tá? É a tamareira. Existe um ditado árabe que diz, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Sabe por que eles dizem isso, gente? Porque as tamareiras levam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Não é brincadeira, não. Significa dizer que você plantou uma tamareira e só quem vai colher é seu neto ou seu bisneto. Pensa que força histórica que tem essa árvore. Pois é, eu plantei, deixei lá e só as outras gerações que vão colher essa tâmara. Olha isso, é bem comum lá no Oriente, né? No Oriente Médio, naquela região de clima mais quente, seco, não é? Aqui no Brasil a gente não vê tantas tâmaras assim, a gente não conhece pés de tâmaras. Inclusive até as frutas, esse fruto da árvore, a gente só conhece ele industrializado. Eu, pelo menos, só vi industrializado. Imagina ele fresquinho, colhido da árvore, né? Você ter a dimensão de que aquela planta está ali há 80, 100 anos. Você vê aquele período todo que as raízes se nutriram, deram força para que esse fruto pudesse nascer, ganhar vida. Quase um século em alguns casos, ou mesmo um século ou mais em alguns outros casos, depende de como foi esse cultivo, esse cuidado com essa planta. Não é? Pensaram sobre isso já, gente? Pois eu estou provocando vocês para que vocês façam essas conversas todas aí na sala. Bora pensar na língua portuguesa, analisando essas palavras que a gente conversou foi muito. Abacateiro, mangueira, tamarineira. Observa que eu fiz uns destaques na palavra, notaram? Mangueira, tamarineira e abacateiro. Nota que o final está destacado. O que tem de semelhante? Eiro, eira. Não é assim? Não é assim que a gente designa os nomes das plantas? A gente aprendeu essa história de um pé de, né? Um pé de carambola, um pé de goiaba, um pé de tamarindo. Mas os nomes que a gente designa uma árvore tem que ter esse final, esse sufixo. Em português a gente vai aprender que isso é um sufixo. Esse eiro, eira. Certo? Na atividade, eu chamo a atenção de vocês para esse final. Escreve a palavra, pensa a palavra. A partir dessas que designam as árvores, a gente viu alguns exemplos. Eu quero que vocês me digam outras palavras que tenham esse sufixo, esse final. Eiro, eira. Notem que na ilustração eu já dei uma dica. Que objetos são esses? Uma cadeira e uma chaleira. Confere? Pois é, eu já dei uma dica. Como é que se escreve essas palavras? E outras tantas que tem esse final. Eiro, eira. Escreve aí. Pensa na palavra. Tenta fazer o registro. Cuidado que não é cadeira, não. A gente, às vezes, pensa que termina nesse DE. É DEI. Tem que ter o I. Chaleira, né? Chaleira, não. É chaleira. Tem o I. Tá bom? O exercício é esse mesmo. Falar, pensar a palavra, ler a palavra e escrever. Tá bom? Desculpa. Um beijo. E até a próxima aula.